Na WWE, uma pessoa pode ter tudo: fama, dinheiro, aplausos. A música começa, as luzes se acendem, e por um breve momento, cada passo em direção ao ringue parece a caminhada de um rei até seu trono. Mas a vida real não conhece pausas, nem árbitros, nem um final feliz após os créditos. Lesões, decisões erradas, dependências ou apenas um único erro podem transformar lendas em pessoas que lutam para sobreviver. Hoje, contamos as histórias de estrelas da WWE que um dia estiveram no topo e depois perderam tudo. Começamos com o 10º lugar. 10. Sunny. Em meados dos anos 1990, Sunny explodiu na televisão da WWF como poucos antes dela. Ela não era apenas uma manager de ringue, mas uma figura que dominava a câmera. Cada movimento, cada olhar parecia calculado, provocante e perigoso. Sunny conseguia dominar segmentos inteiros, às vezes até ofuscando os wrestlers ao seu lado. Em 1996, ela estava tão presente que conduzia entrevistas, apresentava shows e era considerada a primeira diva moderna de verdade. Mas quanto mais brilhava o centro das atenções, mais sombria se tornava a vida nos bastidores. As tensões com colegas aumentaram e a relação com a gerência se deteriorou lentamente. Álcool e drogas começaram a destruir seu ritmo. Em uma empresa que exige confiabilidade absoluta semana após semana, poucas falhas foram suficientes para fechar portas permanentemente. Pouco depois, Sunny perdeu seu papel na WWF e, com ele, sua principal fonte de renda. O que se seguiu não foi uma queda lenta, mas uma queda livre. Problemas legais, recaídas, dificuldades financeiras. Para sobreviver, ela se voltou para o entretenimento adulto. Nem mesmo a ajuda de reabilitação conseguiu interromper o ciclo. Em 2022, tudo atingiu seu ponto trágico quando um acidente causado por ela custou a vida de uma pessoa e ela mesma acabou atrás das grades. Como uma das mulheres mais conhecidas da história da WWE pôde cair tão fundo? 9. Perry Saturn. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, Perry Saturn era o epítome do profissional sério. Ele havia construído sua reputação com muito trabalho na ECW, WCW e mais tarde na WWF. Tecnicamente forte, fisicamente resistente, crível em qualquer papel. Como parte dos Radicals, ele parecia alguém que sempre encontraria trabalho, não importava onde. Saturn não era um falastrão, mas um wrestler que inspirava respeito. O ponto de virada não veio através do luxo ou do desperdício, mas de um momento de intervenção humana. Quando Saturn testemunhou um ataque a uma mulher, ele interveio. O agressor sacou uma arma e atirou várias vezes nele. Saturn sobreviveu, mas as consequências foram devastadoras. Lesões graves, dores persistentes e altos custos médicos consumiram sua vida. Para suportar o dia a dia, ele caiu em uma dependência de analgésicos e drogas. Mais tarde, Saturn revelou que também sofria de possíveis lesões cerebrais, provavelmente devido a anos de lutas intensas. A renda desapareceu, as contas permaneceram. Finalmente, um ex-astro da TV viveu mais de 2 anos como sem-teto nas ruas. Somente muito mais tarde ele conseguiu uma lenta estabilização. Quantas lutas realmente começam apenas quando o último gongo já silenciou? 8. Marty Jannetty. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, Marty Jannetty era uma das metades dos Rockers. Junto com Shawn Michaels, ele representava velocidade, risco e um novo tipo de luta de duplas. Suas lutas pareciam mais rápidas, mais selvagens, quase sem peso. Para muitos fãs, parecia óbvio que ambos seguiriam o mesmo caminho, para cima, juntos e a longo prazo. Mas enquanto os Rockers empolgavam no ringue, nos bastidores rolava outro jogo. Festas, drogas e um estilo de vida sem disciplina corroíam a carreira de Jannetty. A ruptura decisiva veio em 1990, quando um movimento aparentemente normal levou a uma catástrofe. Chuck Austin sofreu lesões graves
incluindo uma fratura no pescoço com paralisia parcial. Anos depois, seguiu-se um processo que arruinou financeiramente Jeanette. No final, ele teve que arcar com um pagamento de cerca de $500 mil. Enquanto Shawn Michaels ascendia ao estrelato mundial, Jeanette ficou para trás. Sua carreira solo nunca decolou de verdade, e as consequências financeiras do processo pairavam como uma sombra sobre tudo. Mais tarde, ele vivia de sessões de autógrafos e eventos com fãs, mas mesmo isso permaneceu instável. Quão tênue é a linha entre a fama e o esquecimento, quando apenas uma decisão errada derruba tudo. 7. Jimmy Snuka. Em 1983, Jimmy Snuka saltou do topo de uma jaula de aço e, com isso, escreveu a história do wrestling. Este único momento o transformou em lenda. Para muitos fãs, ele personificava coragem, risco e uma nova era no ringue. Mas no mesmo ano, longe das câmeras, começou uma história que ofuscou sua vida permanentemente. A namorada de 23 anos de Snuka foi encontrada morta em um quarto de hotel. As investigações inicialmente declararam a morte como um acidente, e Snuka continuou sua carreira sem ser incomodado. Anos depois, porém, a família da falecida entrou com uma ação civil por homicídio culposo. O tribunal lhes concedeu $500 mil em danos. Snuka não pagou. Em vez disso, ele declarou falência e, assim, se esquivou da responsabilidade financeira. Por muito tempo, parecia que tudo havia se acalmado. Sua carreira permaneceu lucrativa o suficiente. Em 1996, ele foi até introduzido no Hall da Fama. Mas em 2013, o caso foi reaberto. Snuka foi acusado de assassinato e homicídio. O processo, no entanto, nunca ocorreu, pois ele foi considerado inapto para ser julgado devido a uma doença grave. Em 2017, Jimmy Snuka morreu sem nunca ter tido um veredito. Restou um nome que representa um salto espetacular e uma verdade que nunca foi totalmente esclarecida. Pode um único momento de fama realmente encobrir uma vida inteira? 6. Virgil. Nos últimos anos, Virgil se tornou um meme para muitos fãs, não por causa de uma luta lendária, mas por causa de uma foto. Ele sentado sozinho atrás de uma mesa de autógrafos, com o olhar vazio, quase ninguém à sua frente. Parece quase cômico e, ao mesmo tempo, doloroso. Pois é exatamente nisso que reside a realidade de muitos wrestlers após o fim da carreira. Convenções e encontros com fãs não são um bônus, mas muitas vezes a última fonte de renda. Virgil, porém, já esteve no auge da WWF. A partir de 1987, ele foi parte integrante dos shows, conhecido principalmente como guarda-costas do Million Dollar Man Ted DiBiase. Na tela, ele personificava luxo e poder ao lado de um tirano rico. Ironicamente, exatamente esse contraste moldaria sua própria vida mais tarde. Em 1996, Virgil assinou um contrato com a WCW de supostamente cerca de $100 mil por ano por vários anos. No entanto, ele quase não apareceu. Esta fase poderia ter sido uma segurança financeira. Em vez disso, ela se dissipou. Após o wrestling, restou apenas um cotidiano árduo, com pequenos trabalhos, autógrafos e aparições ocasionais. O homem que um dia esteve ao lado da riqueza, mais tarde, esperou que alguém parasse em sua mesa. O que acontece quando o bate-papel acaba e ninguém te ensinou a lidar com dinheiro? 5. Scott Hall. Scott Hall entrava em uma sala e mudava imediatamente a atmosfera. Aquele sorriso autoconfiante, a postura descontraída, a sensação de perigo, seja como Razor Ramon na WWF ou como figura-chave da Ina Baboa na WCW. Nos anos 1990, Hall ganhou muito dinheiro. De fora, parecia que ele havia tirado a sorte grande, no ringue e na vida. Mas por trás da fachada, Hall nunca foi realmente estável. O wrestling era para ele um refúgio, um lugar onde os demônios internos silenciavam por algumas horas. Assim que as luzes se apagavam, o medo e a insegurança voltavam. Álcool e drogas se tornaram seu caminho para anestesiar esse vazio. Com os anos, essa dependência corroeu sua saúde,
seus relacionamentos e sua fortuna. Não foi uma falência súbita, mas um escoamento lento. Intervenções médicas, tratamentos dentários, cirurgias de quadril e custos contínuos se somavam, enquanto a renda desaparecia. Cada item, por si só, parecia inofensivo, mas juntos, eles destruíram tudo o que ele havia construído. Só quando era quase tarde demais, um amigo interveio. Diamond Dallas Page organizou ajuda, fãs arrecadaram dinheiro e Hall teve uma última chance. Seus últimos anos foram passados sóbrios, calmos e longe do caos. Quantas carreiras não terminam em escândalo, mas em uma luta silenciosa por um final digno? 4. Abdullah The Butcher. Quando se fala em hardcore wrestling, um nome quase sempre vem à mente primeiro. Abdullah The Butcher. Lawrence Shreve construiu toda a sua carreira em brutalidade, sangue e momentos de choque. Títulos eram secundários. O importante era o impacto. Sua cabeça marcada, com cicatrizes de inúmeras lâminas, tornou-se o símbolo de uma era em que a dor fazia parte do show. Em 2011, ele foi introduzido no Hall da Fama da WWE. Controverso, mas consequente. Mas foi exatamente esse estilo que também levou à sua queda financeira. À medida que o wrestling se tornava mais familiar, a demanda por batalhas sangrentas desapareceu. Grandes pagamentos ficaram escassos. Abdullah tentou se reinventar como empresário e abriu restaurantes no Zenith Amariwa e no Japão. O nome atraía fãs, mas economicamente não funcionou. Prejuízos se acumularam e um estabelecimento após o outro fechou. O golpe final veio em 2014. Um tribunal canadense condenou Abdullah a pagar cerca de 2,3 milhões de dólares depois que um wrestler o acusou de ter sido infectado com hepatite C em uma luta. Para alguém sem renda estável, isso foi uma sentença de morte. Abdullah chegou a vender seu anel do Hall da Fama para sobreviver. O homem que um dia espalhou o medo, no final, lutava apenas para se manter à tona. O preço de sua fama foi muito alto desde o início? 3. Ric Flair. Ao ouvir o nome Ric Flair, pensa-se em luxo, glamour e uma vida sem limites. Ternos sob medida, limousines, champanhe e aquele famoso "Woo", que soava como uma declaração de guerra a qualquer contenção. Por décadas, Flair pareceu a prova viva de que no wrestling, você pode manter não apenas a fama, mas também a riqueza para sempre. Mas por trás do hobby, acumulavam-se decisões que lentamente consumiram tudo. Vários casamentos terminaram em divórcios caros, cada um com pensões alimentícias e acordos que desmantelaram sua fortuna pedaço por pedaço. Além disso, surgiram problemas legais, excessos de álcool e uma longa lista de infrações de trânsito e ordem pública. O dinheiro escoava constantemente, enquanto Flair vivia como se a conta nunca fosse chegar. Em 2008, o choque. Ric Flair declarou falência. Dívidas fiscais, obrigações não pagas e anos de má gestão o haviam alcançado. Mesmo mais tarde, quando ele tentou recomeçar, os problemas não pararam. Especialmente amargo, o lendário cinturão do Campeonato Mundial Peso Pesado da NWA foi usado como garantia para um empréstimo. Um homem que no ringue podia controlar qualquer situação, na vida real perdeu o controle sobre si mesmo por muito tempo. Como alguém com 16 títulos mundiais pode perder financeiramente tudo? 2. Bam Bam Bigelow. Bam Bam Bigelow era uma aparição inesquecível. Enorme, ágil, com a tatuagem flamejante na cabeça, ele parecia um aviso antes mesmo da luta começar. No seu auge, Bigelow ganhava um bom dinheiro na WWE e em outras ligas. Para muitos fãs, parecia claro. Um homem com esse nome e essa presença deveria estar financeiramente seguro. No entanto, Bigelow acreditava que a fama poderia ser facilmente multiplicada fora do ringue. Ele investiu grandes somas em bares e casas noturnas. No papel, parecia lógico. Um nome conhecido, fãs curiosos, um lugar que vive da imagem. Na realidade, tornou-se um pesadelo. Má organização, problemas legais,
Custos de segurança e má gestão transformaram seus estabelecimentos em sugadores de dinheiro. Mês após mês, mais dinheiro saía do que entrava. As dívidas se acumulavam, enquanto a renda do wrestling já havia secado. Bigelow nunca aprendeu que negócios não são um show e que erros não terminam com aplausos. O que foi pensado como um passo inteligente arrastou toda a sua fortuna para baixo. No final, pouco restou da sua antiga força. Nenhum grande retorno, nenhum salva-vidas financeiro. Apenas a amarga constatação de que popularidade não é um substituto para planejamento. Com que frequência as estrelas subestimam o momento em que deixam o ringue definitivamente? 1. Jacques Rougeau. Jacques Rougeau nunca foi o nome mais sonoro da WWF, mas um profissional confiável que teve trabalho constante por anos. Carismático, eloquente e versátil, ele parecia ser exatamente o tipo de wrestler que faria a transição após a carreira ativa sem problemas. No entanto, foi justamente sua aparente estabilidade que tornou sua queda tão discreta e tão real. Após seus melhores anos no ringue, Rougeau tentou permanecer no negócio. Ele aceitou bookings, trabalhou como treinador, apareceu em shows e eventos. Sua renda dependia inteiramente do calendário de wrestling. Enquanto houvesse aparições, o sistema funcionava. Mas quando os bookings se tornaram mais raros e surgiram períodos inteiros sem renda, esse frágil equilíbrio desabou. Além disso, vieram as pressões pessoais que o forçaram a deixar o trabalho de lado. A renda desapareceu, os custos fixos permaneceram. Não houve grandes escândalos, nenhum estilo de vida excessivo, nenhuma manchete sobre luxo. Apenas uma cadeia de falhas, obrigações e falta de segurança. Finalmente, restou-lhe apenas um passo que selou tudo: a insolvência. A história de Jacques Rougeau é tão perturbadora porque é comum. Sem drama, apenas realidade. Quantas carreiras terminam exatamente assim, silenciosamente, sem que ninguém perceba? Estas histórias revelam uma dura verdade. A fama acaba, os aplausos cessam. E o que resta é a vida real. Alguns perdem tudo por erros, outros por circunstâncias para as quais nunca foram preparados. No ringue, a vitória é contada em 3 segundos. Lá fora, não há contagem regressiva. Se esses destinos te tocaram, escreva seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais histórias do lado sombrio do wrestling.